Está no ar, a partir de agora, o programa Vivendo a Vida, através do canal 19 de Presidente Prudente e canal 2 de Santo Anastácio. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Cidade o Dr. Joaquim Reis Júnior, delegado de polícia aposentado, advogado, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo e hoje residindo na cidade de Guarujá. O programa Vivendo a Vida volta já. Vivendo a Vida hoje conversa com o Dr. Joaquim Reis Júnior, delegado de polícia aposentado, advogado, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. E hoje temos a grata satisfação de estar aqui recebendo um grande amigo, um grande colega. É um prazer tê-lo aqui conosco, Dr. Joaquim. Primeiro, cumprimentá-lo, Arnaldo, pelo trabalho que você está desenvolvendo nesse horário aqui na TV Cidade e dizer que o pouco tempo que eu estou aqui na região, eu tenho acompanhado o seu programa semanalmente e eu tenho observado que realmente você tem desenvolvido um trabalho extraordinário direcionado àqueles que têm uma idade um pouco mais avançada. A sua capacidade é inegável. Gentileza sua, doutor. Oi? Gentileza sua. Não, é verdade, eu te conheço de longa data e sei que você sempre foi muito capaz. E estar participando do seu programa hoje aqui, para mim, é uma honra extraordinária e uma satisfação imensa. Então, doutor Joaquim, mas os nossos assinantes precisam te conhecer. Muitos podem ter tido uma oportunidade de ter algum contato contigo, mas tem muitos que não. Você é originário da cidade de Martinópolis. Não, eu nasci aqui em Prudente, né? Prudente. Eu nasci aqui em Presidente Prudente e fui para Martinópolis ainda de colo, que meu pai era escrivão de polícia. E como escrivão de polícia ele exerceu a função na cidade de Getulina durante a Segunda Guerra Mundial. Opa. E quando eu nasci, ele não pôde sair de lá, porque Getulina foi considerada a área de segurança nacional, porque a quantidade de japoneses lá era muito grande. E ele só foi me conhecer ao término da Segunda Guerra Mundial, uns 6 ou 7 meses depois que eu havia nascido. E aí, voltando para cá, ele conseguiu ser designado para exercer a função em Martinópolis e mudamos para Martinópolis e lá ele instalou a vida dele e eu fiquei lá, morando lá por volta de uns 64, 65 anos. E nesse período em Martinópolis você exerceu alguns cargos até de importância? Em Martinópolis eu fui vereador, né, uma única vez, porque não me candidatei à reeleição. Fui assessor de um prefeito municipal, um grande amigo, o Arthur, que já faleceu. Eu fui professor do ensino oficial do Estado durante 12 anos. Depois eu prestei concurso para investigador de polícia. Exerci a função de investigador de polícia também em Martinópolis. E aí eu fiz o curso de Direito aqui na Toledo, em Presidente Prudente. E depois de formado eu prestei concurso para delegado. E aprovado no concurso, eu exerci a função aqui na região, como delegado de polícia. Depois de 35 anos de serviço prestado no Estado, eu aposentei, mas como eu achei que eu ainda tinha muita lenha para queimar, eu instalei um escritório de advocacia e advoguei durante 10 anos. Que depois disso eu fechei o escritório e transferi residência para o Guarujá. Mas você também é professor da Academia de Polícia? Exatamente. Quando eu fiz o concursado. Isso. Quando eu fiz o concurso para delegado de polícia, logo depois que eu tomei posse, saiu o edital convocando os que pretendiam ser professores da Academia de Polícia.
eu prestei concurso na área de polícia judiciária, fui aprovado e de lá para cá eu tenho exercido a função ainda como professor da academia, porque a aposentadoria como delegado não impede que você exerça a função como delegado de polícia, como professor da academia. Esse é o nosso entrevistado desta oportunidade. Mas você sabe que o nosso programa aqui, o objetivo é mostrar que a qualidade de vida para a pessoa idosa não tem idade. E por nós conhecê-lo há muitos anos, nós sabemos da sua virilidade, da sua longevidade, da sua capacidade de viver a vida com alegria, com espontaneidade, e nós queríamos usá-lo como exemplo para os nossos assinantes, inclusive para os familiares, sabendo que há ainda a oportunidade de investir na qualidade da pessoa idosa. Como é a sua vida hoje? Olha, a minha vida hoje, ela é tão boa quanto foi no passado. O termo juventude, na grande maioria das vezes, na sua essência, ele é usado para designar uma pessoa jovem. E uma pessoa jovem nem sempre é uma pessoa que tenha pouca idade. A juventude está exatamente na sua vontade de viver, na sua vontade de participar ativamente da comunidade onde você mora. A juventude está na sua cabeça, e que você tem que entender que não é porque você já atingiu uma idade avançada que você passou a ser um velho, um idoso, que você não está mais pronto para continuar vivendo dentro da comunidade. Não, isso não existe. Uma pessoa que não serve para mais nada. Pelo contrário, eu acho que a partir do momento que você atinge a idade avançada, é quando você está mais preparado para servir de exemplo, para mostrar para os que estão vindo de que a idade não é obstáculo para você viver a vida, mas você deve viver a vida sempre com intensidade, porque ela está à sua frente para que você desfrute dela. Você está hoje com 70 anos de idade? 70 anos de idade. Está na flor da idade. Eu acho também. Eu também acho. Tem muita lenha ainda para queimar. Também acho. Então, doutor Joaquim, a importância desta alegria nesta fase da vida, isso motiva não só a sua pessoa, mas também todos os seus familiares que estão ao seu redor. Porque eu lhe conheço há muito tempo e você sempre foi uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, e que no próximo bloco nós queremos ver esse outro seu lado, esse lado brincalhão. Porque nós vamos para mais um intervalo, mas logo estaremos de volta com o programa Vivendo a Vida. Nos aguarde. Hoje, Vivendo a Vida recebe nos estúdios da TV Cidade o Dr. Joaquim Reis Júnior, delegado de polícia aposentado, advogado, professor da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Doutor Joaquim, depois que o senhor se aposentou, eu tenho certeza que o senhor teve mais tempo para preencher a sua vida com outras atividades, em especial atividades de lazer, viagens, etc. O que o senhor tem feito? Veja bem, eu acho que o idoso, ele não pode se acomodar dentro da casa dele e se preocupar apenas e tão somente ficar vendo televisão. É ruim, né? Aí ele definha. Eu acho que a jovialidade física e mental está na atividade que você desenvolve. Eu no Guarujá, por exemplo, eu costumo diariamente andar de bicicleta. Eu faço lá um trajeto de bicicleta em torno de 10 quilômetros todos os dias lá no Guarujá, porque Guarujá é uma cidade bem plana e 70%, 80% da cidade é de ciclofaixa. Então você pode andar à vontade. E tenho participado
do dia a dia da cidade, através de colônias de férias de funcionários públicos e do Banespa que existe lá. E além disso, eu tenho feito muito viagem, né? Muita viagem através de empresa, de turismo. E eu tenho viajado para o exterior, tenho viajado para o Nordeste do Brasil, eu tenho feito algumas viagens. E essas viagens costumam sempre trazer assim algum fato hilário que acontece numa viagem, né? Porque toda viagem você está... Coisas que saem da rotina. E toda viagem você está feliz, né? Você não fica triste numa viagem, você desfruta da viagem em todo o seu grau. E, vez por outra, aparecem fatos hilários que... E você pode contar algum desses? Vamos tentar lembrar. Eu lembro de um, por exemplo, que aconteceu em Porto Seguro. Porto Seguro existe um shopping dos índios Pataxós, e esse shopping é chamado de Pataxopping, né? E uma ocasião nós estivemos lá, o grupo todo foi, e do lado de dentro desse shopping, desse Pataxopping, existia uma imagem de um índio Pataxó, bem natural. E uma das passageiras do nosso grupo resolveu chegar perto do índio para perguntar alguma coisa. E ela fez a pergunta, mas o índio não respondeu. Porque não era um índio normal, era um boneco muito bem feito de um índio Pataxó. E aí ela ficou olhando bem para o índio assim e tornou a repetir a pergunta. E o índio continuou olhando para ela sem falar nada. E ela virou simplesmente e falou: rapaz, será que esse índio não fala português? Eu falei: fala, repete a pergunta que ele não está entendendo, mais devagar. E ela repetiu a pergunta bem devagar e o índio continuou olhando. Eu falei: olha, você está falando muito depressa, fala mais devagar ainda. Bom, e ela chegou num ponto que ela falava tão devagar que todo mundo começou a dar risada, e aí ela percebeu que era um boneco, né? E saiu dando risada também. E a gente foi embora dali feliz, sempre desfrutando do passeio, porque isso é fundamental. Então, essa participação da pessoa idosa viajando em grupo, com esses tipos de brincadeira, é muito salutar, e a qualidade de vida para o idoso se torna bem melhor do que ficar em casa assistindo televisão. Tem que mostrar, né? O idoso tem que mostrar que ele ainda está preparado para viver a vida. Porque ele não pode deixar de viver a vida, em nenhuma circunstância. E hoje é tão fácil você viajar, é tão gostoso você viajar, que eu poderia aproveitar a oportunidade aqui para dizer para os idosos: viajem, não fiquem em casa, né? Saiam para passear, desfrutem da vida que ainda existe para ser vivida, né? Para que eles possam realmente usufruir até o último dia de vida da felicidade de viver. Eu quero dizer para você que é o seguinte, que eu ainda estou exercendo a função na Delegacia de Proteção ao Idoso, e lá nós encontramos pessoas com 60 anos, 60 e poucos anos, que já se aposentaram e chegam lá cabisbaixo, dizendo que a vida acabou e não enxergam oportunidades como esta que você está demonstrando através de atividades, de envolvimento com a sociedade, através de lazer, através de viagem. Isso a gente tem comentado para essas pessoas, que a oportunidade está à disposição deles, basta buscar. Como você disse, é cabeça, é decisão, é visão, não se acomodar. Eu vejo o teu exemplo extraordinário para essas pessoas. E eu quero dizer a você que, além dessas viagens que você fez aqui no Brasil, você tem feito viagem para o exterior. Em alguma oportunidade aí que você teve fora do país, algo que chamou-lhe a atenção, que possa compartilhar com os nossos assinantes? Olha, os Estados Unidos são o maior exemplo, né, de que o idoso, ele não é um cara acabado para a vida, não é um cara velho. O respeito lá para a pessoa idosa é diferente daqui? É diferente daqui, o respeito lá é completo
E o idoso lá, ele desfruta diariamente das atividades físicas que são desenvolvidas. Eu diria aqui que os idosos deveriam desfrutar de atividades físicas aqui em academia. Não é ir lá para muscular, para ficar forte, não, para tonificar, para participar da atividade da academia. E se não quiser ir numa academia, as prefeituras hoje têm deixado aí aquelas academias ao ar livre, né? Que dá para o idoso utilizar. Para o seu conhecimento, aqui em Presidente Prudente nós temos 100 academias dessa ao ar livre. Então, tem que fazer atividade física, vai lá. Se não quiser, não tiver coragem de fazer uma caminhada longa, dá uma volta em volta do quarteirão da casa dele. Depois de algum tempo, em 2 quarteirões, em 3, e vai aumentando essa volta que ele vai conseguir andar 5, 6 quilômetros. Mas eu estou lembrando aqui de um fato, Arnaldo. Uma ocasião eu vinha de São Paulo, trazendo um amigo no carro, e esse amigo era da cidade aqui de Oswaldo Cruz. Então vamos fazer o seguinte, você vai contar essa história no próximo bloco. Tá legal. Um pequeno intervalo e Vivendo a Vida retorna em seguida. Vivendo a Vida hoje conversa com o Dr. Joaquim Reis Júnior, delegado de polícia aposentado, advogado, professor da Academia da Polícia Civil de São Paulo, e hoje com o privilégio de contar aqui para nós as suas histórias, as suas experiências depois da sua aposentadoria. Doutor Kink, o senhor estava falando no bloco anterior com uma experiência, com uma viagem, um colega. Continue. Uma brincadeira, né, que eu fiz. Eu vinha do Guarujá e passando por São Paulo eu encontrei um amigo que estava ali no primeiro pedágio da Castelo pedindo carona para vir para cá, amigo meu. E eu dei carona para ele e ele era de Oswaldo Cruz. Eu vou para lá, eu te levo. E vinha eu e um outro amigo. E na estrada, e eu percebi que ele era muito medroso, que ele tinha medo de carro. Então na estrada, eu ameaçava ultrapassar um veículo quando vinha um caminhão. E ele gritava dentro do carro, ele esperneava, ele chorava, ele fazia... E aí quando eu saí da Castelo Branco e eu peguei a Raposo Tavares, era uma estrada mais apertada do que hoje, né? Agora ela já foi duplicada depois que eu fui para o Guarujá, mas antes ela era mais estreita. Então eu apertava o acelerador, o carro roncava, mas eu não tirava o pé da embreagem. Então o carro roncava muito alto. Ele falava: o que você está fazendo? Eu falava: eu estou taxiando, que agora nós vamos voar. Aí o cara queria morrer, queria... E assim foi brincando com ele até chegar em Oswaldo Cruz. Chegamos em Oswaldo Cruz, paramos na casa dele e eu peguei e falei para ele, você não vai convidar a gente para entrar, tomar uma água, um café? Ele falou: eu nunca mais quero olhar na cara de vocês e nem vou andar de carro com vocês. Ele entrou na casa e fechou a porta e largou a gente falando sozinho na rua. Mas depois nós nos encontramos, foi tudo bem, ele passou o susto, ele ficou legal. Então existe, né, ao longo da vida da gente, muitas histórias, né? Quando eu dava aula no Caiabu, por exemplo, era estrada de terra. Quando você saía à noite, estava chovendo, o carro atolava na estrada. Nós éramos em 5, viajávamos em 5 num Jeep, e o Jeep não tinha banco atrás, era aquela lata, né? Uma lata do lado de cá, uma lata que a gente vinha sentado em cima. E quando o Jeep atolava, a gente descia para empurrar e arregaçava a calça, era muito barro, sujava até o joelho, aquele negócio todo. E eu deixava o companheiro que ia comigo atrás, na lata, entrar primeiro, né? Ele entrava e sentava. E depois, a hora que eu ia entrar, eu fazia questão de levantar bem a perna e passava a perna na cara dele, assim, se enchia tudo de barro, sujava tudo e tal.
Mas era tudo brincadeira e nunca houve problema, não. E o senhor até hoje, assim, com esses tipos de brincadeira, porque eu presenciei muitas delas, né? Tivemos o privilégio de viajar juntos. A vida é tão séria, né? Os momentos que a gente recebe de Deus, né? A gente não pode levar assim com tanta seriedade, mas a gente precisa levar com um pouco de alegria, com um pouco de felicidade. Então eu tenho como meta de vida que a tristeza eu deixo para lá, né? E a alegria que me acompanhe sempre, para eu procurar sempre passar pontos positivos para os meus amigos, se é que eu consigo fazer isso, né? Para minhas filhas, meus netos, né? Meus genros, e me dou tão bem com eles da forma como eu vivo, que eu acho que é uma receita que todo mundo deveria utilizar, né? Uma participação ativa dos familiares, sempre com alegria, sempre dando risada, sempre com felicidade, sempre procurando atender da melhor forma possível e mostrando que você não é um idoso, não é um velho. Ao contrário, você é um jovem com um pouco mais de idade. E nós estávamos falando que a vida passa muito rápido. Ela é galopante os dias que vão passando na nossa frente, né? Principalmente quando nós já chegamos numa determinada idade. Quando nós não temos 18 anos e nós desejamos ter habilitação para dirigir um veículo, nunca chega a data dos 18 anos. Mas depois que você tira a carteira de habilitação, rapaz, nem botando o pé no freio você não segura o tempo. Eu costumo falar para as minhas filhas e para os meus netos, quando eles fazem aniversário, que eles precisam apressar para viver, porque eles estão ficando velhos, né? Aí eu falo, pô, mas nós estamos ficando velhos, mas se nós estamos ficando velhos, você está também. Eu falei, não, eu não. Eu não fico velho, vocês ficam, eu não. Porque eu vou viver até os 120 anos. Agora, vocês, eu não sei qual é a idade que vocês vão viver. Agora, eu vou viver até os 120 anos, né? E falo para a Márcia, faz força para não morrer logo, porque se você morrer logo, eu arrumo outra. Porque eu não vou viver até 120 anos sozinho, não, né? Mas você sabe que hoje, pela qualidade da nossa medicina, a alta tecnologia sendo desenvolvida, a tendência é nós chegarmos a ter 100, 110, 120, a nossa geração. Não mais antigamente, um ou outro chegava lá. O brasileiro hoje, ele aumentou a idade de vida para 72 anos e 6 meses, né? Então um pouco menos do que o americano e muito menos do que o japonês, né? Que a qualidade de vida do japonês hoje gira em torno de 100 anos aí. Então não tem por que você falar que está velho, né? Eu digo porque meu pai está com 93 anos, plenamente lúcido, capaz. Nós tivemos uma visita de uma pessoa idosa com 97 anos na delegacia, totalmente capaz, com independência total, e a gente vai ver muitas pessoas ainda chegar a 100 ou mais. E eu tenho certeza que você vai chegar nos 120 anos. Porque a idade está aqui na cabeça, ó. É aqui que está a idade. Agora, o que é bom a gente lembrar para os idosos aí, para os jovens de maior idade aí, que é muito importante que eles mantenham a cabeça em atividade, né? Não pode ficar só assistindo novela e sessão da tarde, não, porque aí atrofia tudo. Tem que manter em atividade a cabeça, porque é a cabeça que vai fazer com que o corpo continue com a vida necessária para que ele se desenvolva aí ao longo do tempo que ele ainda resta para ele viver, né? É isso aí. Agradecemos a participação do Dr. Joaquim Reis Júnior, delegado de polícia aposentado, advogado, professor da Academia de Polícia Civil de São Paulo, meu amigo, hoje morando na cidade de Guarujá, à beira-praia. E eu quero dizer a você que o programa está à disposição de todas as oportunidades que você tiver aqui para compartilhar conosco as suas experiências, mostrar que a vida ainda não encerrou para quem completou os 60 anos ou mais, considerada pessoa idosa segundo o Estatuto, e agradecemos a sua participação. Muito obrigado, Arnaldo, pela oportunidade que você me dá
e dizer para você que para mim foi uma satisfação imensa, né, de estar aqui ao seu lado, porque eu o conheço muito bem também e sei que você também é um jovem. Com certeza. Né? É um eu jovem, vou chegar aos 130 anos. Vai ganhar de mim. É um jovem com pouca idade, né? Um pouco mais tempo que os demais, né? Mas são jovens. Ainda tem tempo. Mas eu gostaria de finalizar deixando como mensagem aqui um dizer de Mário Quintana, que eu acho muito bonito, principalmente para as pessoas que se acham com idade avançada. Mas o Mário Quintana disse o seguinte: você não aprisione as borboletas, cuide dos jardins, que elas virão até você. Acho isso muito lindo, deixo como mensagem agora no final. Aproveitando esta mensagem, nós encerramos o nosso programa Vivendo a Vida. E abraços a todos e obrigado pela audiência.